O Flamengo de Dorival Júnior foi extremamente elogiado durante seus bons momentos nessa temporada, especialmente nos jogos de Copa do Brasil e Libertadores da América. Mas demonstra fragilidades e alguns problemas, alguns defeitos que, obviamente, precisam ser corrigidos. Isso ficou claro mais uma vez, por exemplo, uma derrota para o Fluminense, em que pese o volume de jogo, as chances criadas, as defesas do Fábio, o Flamengo de Dorival ainda é um time que está um pouquinho longe de atingir o que seria a excelência. E é até normal, afinal de contas, o técnico chegou ao clube, voltou ao Flamengo durante a temporada e tirou o time de uma situação que não era nada agradável, conseguiu pacificar o elenco. Alguns jogadores também foram embora, é verdade, né? Houve já uma mudança no grupo de atletas e conseguiu aí levar o Flamengo a duas decisões, a Copa do Brasil e a Libertadores da América. O Flamengo tem a possibilidade de encerrar o ano em grande estilo e Dorival está diante do seu maior momento, possivelmente o maior momento de sua carreira de treinador. Nós vamos falar de tudo isso e traremos a análise do Vitor, do Falso 9, isso mesmo, ele mais uma vez conosco aqui no canal, analisando algo muito importante, a dependência do Flamengo de Dorival em relação ao atacante Pedro, a Pedro dependência. E o Vitor do Falso 9 vai falar sobre tudo isso, mas antes eu quero destacar que esse vídeo tem um patrocínio do OneFootball, o aplicativo que você pode e deve baixar acessando o link que está aqui embaixo na descrição. Você acessa o link, faz o download do OneFootball, você apoia o canal, porque mostra a força do youtube.com/MauroCésar para os nossos amigos do OneFootball. E mais, isso é importante, você acessa estatísticas em tempo real das principais competições do mundo, ver vários campeonatos gratuitamente com imagem, especialmente o carro-chefe, o campeonato alemão, além de, claro, os melhores momentos dos jogos do Campeonato Brasileiro. Você vê tudo isso no OneFootball, não paga nada para assistir, não paga nada para poder acessar as matérias, os vídeos, as entrevistas, as estatísticas. Então você encontra, por exemplo, as estatísticas do Pedro. Você vai lá e encontra tudo, passes, finalizações, desarmes. Então faça o download do OneFootball ao final desse comentário e você vai poder acessar informações e automaticamente tirar suas conclusões e se aprofundar ainda mais em questões como essa, que é tema do comentário do Vitor, do Falso 9, aqui no canal. Diga lá, Vitor. Fala, galera do canal do Mauro César, bom dia, boa tarde, boa noite. Fala, Maurão, obrigado aí pelo convite. E vamos falar um pouco sobre esse Flamengo do Dorival Júnior e as dificuldades que o treinador vem tendo em mexer na equipe. Né? Na minha opinião, a grande dificuldade do Dorival Júnior no comando do Flamengo tem sido a adaptação do plano de jogo. Né? O Flamengo tem uma forma de jogar muito clara e quando o time não está desfalcado e não enfrenta um adversário que exija que ele seja bom em outro quesito, isso transcorre com muita tranquilidade. Porém, quando o adversário estuda um pouquinho o Flamengo e propõe algo que tira o Flamengo da zona de conforto, isso geralmente gera problema. E da mesma forma, quando o Flamengo tem um desfalque no seu time titular ou no próprio time B, quando existia, também isso gera bastante dificuldade. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Eu poderia falar muita coisa, eu até tive que gravar de novo esse vídeo aqui, porque eu achei que na primeira vez eu me alonguei muito e agora eu vou tentar ser mais rápido. Então, o Pedro, por exemplo, é o grande destaque desse time. E isso se tornou uma relação de dependência. Tá? O time do Dorival ele depende muito do Pedro. O Pedro, ele além de ser tecnicamente brilhante, né? Ele fez 15 gols no período, é o primeiro, 6 assistências, é o primeiro junto com o Everton Ribeiro, 30 chances de gol, é o primeiro, 22 chances criadas, é o primeiro, 45 finalizações, é o segundo, passe-chave, ele é o primeiro com 16 ali, desde que ele passou a ser titular absoluto. Disputas aéreas, 69, ele é o cara disparadamente que tem mais disputa aérea, do que os zagueiros do Flamengo, que diz muito sobre a forma de jogar do Flamengo. E dribles, ele é o terceiro, né? Então, isso já é bastante significativo, mas ele é o segundo, né? Só perde para o Rodinei em quantidade de dribles. O aproveitamento dele de drible é bom, 51%, não é perto do Everton Ribeiro, do Arrasca e do Rodinei, mas é um bom aproveitamento. O que eu quero dizer com isso? Né? Quando o Flamengo tem um estilo de jogo muito pautado na presença do Pedro, por exemplo. O Flamengo depende muito da bola direta do Santos no Pedro, depende muito das pessoas procurando referência no Pedro, né, para fazer o pivô, para baixar fazendo pivô, para pesar a área. Então, o Flamengo não consegue ter profundidade por dentro quando o Pedro não está em campo e não tem alternativas para também mudar um pouco esse cenário. Né? E quando o Pedro não esteve em campo,
dificilmente o Flamengo apresentou um bom placar, um bom resultado de desempenho. Aí você vai falar, pô, o time B jogava sem o Pedro. Pois é, a gente precisa contar a história além do resultado. Contra o Tolima, o Pedro ainda não era titular, né? E o Flamengo teve muita dificuldade para atacar. Muita dificuldade para atacar. Fez 1-0 no gol espírita ali do Andreas Pereira, mas ficou sem bola o jogo todo. Foi uma péssima atuação do Flamengo. Contra o Corinthians fora, né? O time B, jogando sem o Pedro, não fez gol, né? Foi 0-1. Contra o Atlético Goianiense em casa, o time realmente foi a única vitória construída quando o Atlético subiu as próprias linhas. Aí o Flamengo com espaço nas costas e a molecada conseguiu aproveitar. Contra o São Paulo fora, ganhou de 2-0, mas foi um jogo que o Flamengo foi também de novo, né? Muito atacado pelo São Paulo, e o Lázaro encontra um gol ocasional aos 7 minutos de jogo. Um gol de cabeça do Lázaro com 7 minutos, numa bola que estava na linha lateral, foi cruzada chutada para dentro da área pelo Ayrton Lucas, foi desviada, e aí sai um gol, muda o contexto do jogo, mas abrir o placar sem o Pedro sempre foi difícil. Contra o Atlético Paranaense em casa foi 5-0 o jogo, mas o primeiro gol saiu aos 56 num escanteio. Até lá o Flamengo tinha dificuldade para criar chances. Contra o Palmeiras, o time pouco reteve a bola, teve que jogar em contra-ataque, ficou 33% só com a bola na primeira etapa. Depois o Pedro entra, né? Contra o Botafogo, estava 0-0, o Flamengo não conseguia criar absolutamente nada, até o Pedro entrar e dar até uma assistência, com 2 minutos dele em campo. Contra o Ceará, extrema dificuldade criativa, né? Ele coloca Marinho e Gabriel juntos, e aí o time não cria chance, fica 1-1. Contra o Goiás, mesma coisa, o time sem profundidade por dentro, e tenta uma solução ali que não dá certo. Contra o Fluminense, isso é só mais um exemplo. O Fluminense tem um jogo bastante específico, praticamente único no mundo. O Vitor Pereira até fala que é inovador, que ele nunca tinha visto, que ele aglomera muita gente na saída de bola. Aqui o Fluminense está com 6 homens na zona da bola, e o Flamengo fazia essa retomada de bola e não invertia. Por quê? Porque o time não tinha amplitude. Não tinha ninguém para ocupar esse espaço do lado esquerdo. O time do Flamengo não tem ponto, não tem ninguém que ataque o espaço do lado esquerdo quando o Ayrton Lucas não está em campo. Porque não tem pontas, né? Um time sem muita amplitude, com amplitude curta. O time que sabe atacar muito, muito bem por dentro e também pela direita, porque tem a profundidade dada pelo Rodinei. Acontece que o Fluminense pesou o lado direito do Flamengo. E o Flamengo, como não tinha para quem inverter, acabou tentando jogar dentro dessa zona e tendo muita dificuldade para progredir. Vocês querem dados? Então vamos lá. O Fluminense no primeiro tempo atacou 46% das vezes pelo lado esquerdo, saiu jogando 46% das vezes, quase metade das vezes pelo lado esquerdo. E aí o Flamengo que fez? 36% das vezes. A vez que o Flamengo mais atacou, o lado que ele mais atacou foi o lado direito, que, ou seja, é o mesmo lado do lado esquerdo do ataque do Fluminense. E vejam o aproveitamento de passes. Quando o Flamengo tentou jogar pela esquerda, as poucas vezes, 91% dos passes certos. Quando tentou jogar por dentro, e isso é muito por causa dos passes ali do Santos com os zagueiros, 97%. Vê que o time não entrou por dentro, né? Quase zero. Ficou parando aqui no meio. E quando jogou pela direita, 79%, porque é a zona congestionada. O Fluminense congestiona o lado do campo. Todo mundo sabe disso. O Dorival não moveu uma palha para alterar essa dinâmica. Ele está fazendo um ótimo trabalho em alguns pontos, mas ele não consegue entregar variações ali quando o jogo pede. Não muda nada de acordo com o adversário. E isso precisa ser feito em determinados jogos. Contra o Ceará, ele começou com o Pedro no banco e já não tinha mais o Lázaro. Aí coloca Marinho e Gabigol para jogarem juntos. E aí eles ocupam a mesma faixa do campo e não tem ninguém pesando aqui os zagueiros, o centro da área, para tentar dar profundidade para o time, fazer o time progredir. E isso é um outro exemplo no mesmo jogo. O time sem o Lázaro baixando para a linha de meio, e com o Gabigol tentando ocupar a mesma faixa do Marinho do lado esquerdo, já tinha pouca gente no meio de campo, isso já gera uma inferioridade numérica no meio. E o que ele faz? Recua o Pulgar, que era um dos volantes, para jogar na saída de 3, ou seja, deixa o meio de campo inteiro para ser povoado por Diego e Vitor Hugo, para combater 4 homens do Ceará. O jogo não teve nenhuma fluidez, o Flamengo não conseguia chegar nas imediações da área adversária. Contra o Goiás, sem o Pedro de novo e sem o Gabigol, ele tenta o Vitor Hugo de falso 9, o Vitor Hugo faz alguns movimentos por dentro, e Lázaro e Marinho acabam fechando. Quando eles fecham, o que acontece? Desprotege, né? Deixa de ocupar o corredor, o adversário começa a atacar o corredor em profundidade, sem essa dobra, né? O Cebolinha acaba não acompanhando, o Marinho também. O que acontece? O Vidal, que não é o João Gomes, que não é nenhum garoto,
tem que ser o cara que vai percorrer as maiores distâncias do jogo e correr muito para trás. E isso gerou várias chances do Goiás, que foram quase todas por esse setor, inclusive o gol marcado, que sai numa jogada muito parecida com essa daí. Tá bom? Então, o desafio do Dorival nesses 10 dias é tentar encontrar alternativas de jogo, estudar bastante seus adversários e entender que determinados jogos ele não pode jogar da mesma forma como acaba atuando sempre. Você pode impor, sim, a sua forma de jogar, você pode impor, sim, a sua superioridade, mas você precisa observar singelos pontos, determinados pontos, que na estratégia do jogo vão ser importantes e vão te trazer mais oportunidades para ficar próximo da vitória. Tá bom? Mais uma vez, obrigado ao Vitor do Falso 9. Faça inscrição no canal Falso 9 aqui no YouTube. Siga o Vitor, o Falso 9, nas redes sociais, no Twitter, e você vai sempre ter acesso aí a um ótimo conteúdo de análise tática dos times de futebol e com uma atenção especial que o Vitor dá ao Flamengo, a esse Flamengo do Dorival Júnior. Portanto, você viu ali, de fato, né? E ele não terá, durante esse período de data FIFA, ele não conta nos treinamentos, no dia a dia, né? Até a partida da quarta-feira, dia 28, contra o Fortaleza, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro. Ele, Dorival, não conta com o Pedro, como também não tem o Arrascaeta e não tem o Everton Ribeiro, convocados para as seleções. Além de 3 reservas que também estão fora: o Varela, uruguaio, os chilenos Eric Pulga e Arturo Vidal. Mas dá para trabalhar, dá para ajustar a saída de bola, dá para trabalhar os problemas defensivos do lado direito, onde o titular é o Rodinei. Aliás, acho muito questionável que o Flamengo tenha 3 laterais direitos e o Rodinei seja um titular absoluto, que nem se discuta a situação do Rodinei em relação ao time, sendo que ele faz boas partidas ofensivamente, mas demonstra, como no Fla-Flu, a sua fragilidade defensiva. Ele não é um bom jogador defensivamente. Então, com jogos tão importantes se aproximando e os adversários sabendo dessa vulnerabilidade do Flamengo, é realmente uma temeridade, é preciso muita atenção, muito cuidado por ali. Você viu durante esse vídeo, né, passando por aqui, as artes, convidando você a participar do nosso canal de cortes, também o nosso clube de membros, também o Uso 360 com os produtos do canal, o nosso curso online de jornalismo esportivo e também o blog do Mauro César do UOL Esporte. Todos os links estão aqui embaixo na descrição desse vídeo, que tem o patrocínio. Eu já repito, deixo claro e peço a você, do OneFootball, faça o download. É a maneira de você apoiar o nosso trabalho aqui no canal. Nós voltaremos com live na próxima quarta-feira, depois do jogo entre Fortaleza e Flamengo. O jogo é às 7 da noite, então pelas 9 e pouquinho estaremos aqui para debater, para conversar com vocês sobre esse jogo do Campeonato Brasileiro. É isso e saudações.